reunião orando pela nossa família. Amém, gente? Orando pela nossa família. Todo domingo nós vamos dar início clamando em favor de toda a nossa casa e de toda a nossa família. Por favor, estenda a sua mão para cá. Aqui nessa garrafa com azeite está o nome de todos os nossos familiares. E nós vamos clamar a Deus, porque nós temos a certeza que a palavra dele vai se cumprir na nossa vida. Eu e a minha família servimos ao Senhor. Amém, gente? Estenda a sua mão para cá. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos neste momento em favor do nosso lar e da nossa família. Aqui, meu Pai, nesta garrafa com azeite, está o nome de todos os nossos familiares. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita a nossa família, meu Pai. Meu Deus, eu quero que neste momento o Teu poder entre na nossa casa e na nossa família. Meu Deus, repreenda toda a força do mal. Repreenda, meu Pai, todo espírito imundo que tem lutado para destruir a nossa família. Amarra o espírito do vício, amarra o espírito da separação, das brigas. Meu Deus, arranca toda a força do inferno que está dentro do nosso lar e da nossa família. Diga-se, meu Deus, com fé, gente, meu Deus, em nome de Jesus, visita agora a minha casa, a minha família. Eu dou uma ordem agora para que todo mal que está na minha casa saia agora. Diga, diabo, sai da minha casa, sai da minha família. Diga, vício, sai do meu lar, sai da minha casa agora. Diga, todo mal da minha família, do meu casamento, da minha casa. Diga, em nome de Jesus, em nome de Jesus, do Senhor Jesus, diga, saia, e saia, e saia, e saia, em nome do Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Ó Espírito Santo, alcança a nossa família, alcança a nossa casa, sob tuas asas, toda a igreja bem protegida está na minha casa. Coloque a sua família nas mãos do Espírito Santo, sobre a rocha não se abalará, não se abalará. Que maravilha! Minha família, sobre tuas asas, bem protegida está minha casa, edificada sobre a rocha. Diga para ele, não se abalará, não se abalará. Pode o vento soprar, pode o vento soprar, o rio me inundar, mas na rocha ela não vai sair. Pode a terra tremer, ou tudo escurecer, mas espero confiante em ti. Isso, solte a sua voz com toda a sua fé. Pode o vento soprar, o rio me inundar, mas a rocha ela não vai sair. Pode a terra tremer, pode a terra tremer, outro escurecer, mas espero confiante em ti. Minha família, dê as mãos toda a igreja, dê as mãos numa corrente
corrente de fé, porque o Espírito Santo entra no seu lar, ele entra no seu casamento, ele entra no seu marido, nos seus filhos. Ó Espírito Santo, entra na nossa casa, meu Pai. Pela fé, você está segurando as mãos do seu marido. O seu marido está aqui nessa noite, nas mãos dos seus filhos, de toda a sua casa. Que maravilha! Pela fé, o milagre está acontecendo agora. Mas da rocha ela não vai sair. Pode a terra tremer. Pode a terra tremer. Outro escurecer. Mas espero confiante em ti. Mais uma vez, pode o vento soprar. Pode o vento soprar. O rio inundar. Mas na rocha ela não vai sair. Pode a terra tremer, pode a terra tremer, ou tudo escurecer, mas espero confiante em ti. Minha família. Levante a corrente, levante as mãos, levante a corrente. Minha amiga, apresente a sua família agora. Isso, fale com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és o único que pode nos ouvir. Tu és o único Senhor. Tu és o único, meu Pai, que tem o poder de mudar e transformar a nossa família. Meu Deus, aqui existem casamentos que estão destruídos, casamentos que não têm mais amor, paz, união. Aqui existem famílias que estão divididas. E talvez, meu Pai, a esperança, a fé que essa pessoa tem em Ti, é isso que faz ela lutar, ela orar, ela te pedir e não desistir, meu Pai, porque nós amamos a nossa família e por isso oramos, lutamos e estamos aqui nessa noite te pedindo. Entra no nosso lar, entra, ó Espírito Santo, na nossa família. Ah, meu amigo e minha amiga, apresente o seu casamento ao Espírito Santo, apresente o seu marido, os seus filhos, porque Deus entra no seu lar nessa noite, Ele restaura o seu casamento, Ele transforma a sua família, Ele transforma o seu lar nessa hora. Oh, meu Pai, entra na nossa casa, entra, ó Espírito Santo, entra nessa família, meu Pai. Meu Deus, arranca esse espírito que tem destruído este lar. Meu Deus, nós não aceitamos a nossa família destruída, nós não aceitamos a nossa família, Senhor, desunida. Não, meu Pai, entra na nossa casa, muda, Senhor, essa situação. Ó Espírito Santo, opera o milagre, Senhor, na nossa família. Levante a corrente bem alto, pode o vento soprar. Oh, rio inundar, mas na rocha
assim, meu Deus, em nome de Jesus, entra, meu Pai, no meu lar, entra na minha casa, Espírito Santo, alcança a minha família, alcança, Senhor, a minha família, pois a minha casa, a minha família, eu entrego, Senhor, em tuas mãos. Eu tenho certeza que o teu Espírito, neste momento, está lá no meu casamento, está visitando agora a minha casa, transformando a minha família. Diga, eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus. Baixa a corrente, não solte as mãos não, de mãos dadas. Não diga nada. Meu Pai, em tuas mãos, entregamos a nossa família, Senhor. Em tuas mãos, porque o Senhor é o único que pode fazer isso. Em tuas mãos, colocamos todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades. Porque às vezes, Senhor, andamos preocupados com tantas coisas. Mas quando nós confiamos em Ti, quando nós depositamos a nossa fé no Teu nome, então, Espírito Santo, a nossa vida muda, meu Pai. E é isso que nessa noite nós queremos fazer. Coloca em Tuas mãos a nossa vida. Faça isso nessa noite. Aonde você está, coloque tudo. Coloque o teu passado, o teu presente e o seu futuro nas mãos do Espírito Santo. Se o teu passado te condena, não se preocupe, porque o Espírito Santo te perdoa. Ele te perdoa. Se tem alguma coisa que te acusa, o Espírito Santo, ele te perdoa nessa noite. O Espírito Santo, ele te perdoa, porque ele te ama. Coloque o seu presente, o seu hoje nas mãos dele. Coloque o seu futuro. Coloque os seus problemas, toda a sua vida nas mãos do Espírito Santo neste momento. E isso, fale com ele, porque ele está aqui. Que maravilha! Se tem alguma coisa que tem te deixado triste, fale com ele, confesse para ele todas as suas tristezas. Talvez você entrou aqui angustiado, talvez você entrou aqui, sabe, desanimado, sem forças, para lutar. Às vezes você olha e parece que você está sozinho. E na hora que nós mais precisamos de ajuda ou de alguém, é nessa hora que todo mundo some. É nessa hora que ficamos sós, humanamente falando. Mas nós não estamos sós, porque o Espírito Santo, ele está contigo. Ele te levanta,
deixado você para baixo, triste, fale com Deus. Fale com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele está aqui. O Espírito Santo ele transforma essa fraqueza em força. O Espírito Santo ele transforma essa tristeza em alegria. O Espírito Santo ele mostra que está contigo, ainda que pareça que você está só, mas o Espírito Santo ele está contigo. Que maravilha! Meu Deus, toca na vida de cada pessoa que aqui está. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que tenho chorado, o que tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu, da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo para mim, que maravilha, vem, deposita em minhas mãos, todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os seus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou e é feliz enfim. Receba a paz. Senhor, perdoai meus pecados. Me aceita ao seu lado e deixa tocar o seu manto sagrado e a graça que eu peço. Terei na sua luz. Cante de toda a sua alma. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mas o filho de saúde numa telha quebrada ilumina uma vida. Vai sempre Jesus. Que maravilha. Uma só voz, toda a igreja. Jesus Salvador. O Espírito Santo te levanta, te fortalece. Ele arranca essa tristeza, essa dor e te dá uma nova vida. Senhor, consolai os que choram. Curai os que sofrem nas ruas dos becos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pano. Piedade daqueles que pensam, que a felicidade é a riqueza e o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Cante, Jesus Salvador. Ele é o teu Senhor, é Ele que te fortalece, é Ele que te levanta. Isso, receba vida, receba paz, receba forças, porque o Espírito Santo ele está contigo. Senhor, perdoai meus pecados, e aceita ao seu lado e deixa tocar o teu manto sagrado e a graça que eu peço, terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis? Em minha morada?
Jesus, numa vida quebrada, ilumina uma vida, para sempre, Jesus. Levante a corrente de mãos dadas, todo o povo. Jesus Salvador, que maravilha, Jesus Salvador, Jesus Salvador, mais forte, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Diga, Espírito Santo, a minha vida, Senhor, está em tuas mãos e eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, diga graças a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para Ele. Graças a Deus, amém, gente. Dê uma boa noite para essa pessoa, de boa noite. O Espírito Santo está contigo, que maravilha. Isso, diga, o Espírito Santo, Ele está contigo. Que maravilha! Pode sentar, em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção bem bonita. Porque o Espírito Santo, ele vai ter sobre as nossas vidas essa noite. Eu queria que você cantasse de toda a tua alma. Senhor Jesus, diante de ti estou, diante de ti estou. Unge o meu ser, unge o meu ser, inunda o meu coração, inunda meu coração. Eu quero ter a salvação, a salvação. Eu não sabia que precisava tanto de ti, ó meu Senhor, até que um dia veio amor na minha vida, então clamei, em meio às lágrimas, não posso mais viver assim. Eu quero estar sempre contigo, em teu abrigo. Oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu cantarei em seu louvor. Oh, aleluia, aleluia. Tu és meu Salvador. Eu não sabia que precisava tanto de ti, ó meu Senhor, até que um dia veio a dor na minha vida. Então clamei, em meio às lágrimas, não posso mais viver assim. Eu quero estar
sempre contigo no teu abrigo. Levante as suas mãos, sentado mesmo, grande, aleluia. Oh, aleluia, 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 eu cantarei em seu louvor, em seu louvor. Oh, aleluia, 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 tu és meu Salvador. mais uma vez, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, eu cantarei em seu louvor. Oh, aleluia, aleluia, tu és meu Salvador. Dê uma salva de palmas bem forte para ele. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Lucas. Lucas, no capítulo 12, no versículo 54. Abre aí. Infelizmente, as pessoas só percebem que precisam de Deus quando elas olham e não veem mais solução. As pessoas só se lembram em buscar a Deus quando elas chegam no fundo do poço. Lucas capítulo 12, no versículo 54. Quantos tiveram a oportunidade, quando estavam bem de saúde e tinham forças para vir buscar e não vieram? É uma verdade. E muitas destas agora estão nos hospitais. Muitas estão esperando somente a hora da morte. Está dando para você entender, gente? O ser humano, ele tem o poder em suas mãos de escolher a paz, de escolher a vida, de escolher a sua salvação. Assim também, ele tem o poder de escolher o quê? A guerra, a dor, a morte e o sofrimento. E Deus, ele não vai interferir-se naquilo que eu decidi. Aquilo que eu decidi vai ser exatamente o caminho que eu vou trilhar. Deus, ele não pode interferir nas minhas decisões. Ele interferiu quando Adão e Eva comeram do fruto. Ele poderia ter interferido, é verdade. Mas ele nos deu, gente, algo que está acima de tudo. Deus nos deu o livre-arbítrio, que é o poder de decidir a vida que nós queremos viver. Eu sirvo a Deus, olha para mim, porque eu quero. Eu sirvo a Deus, não é porque Deus me forçou a fazer isso. É porque eu quero. E eu não tive que esperar para mim ficar velho para fazer isso. Porque tem pessoas que elas querem esperar os anos se passarem, elas querem curtir a vida dela, a juventude, para quando chegar lá na frente, elas se lembrarem de quem?
Só que muitos não chegam lá na frente. Não é verdade. Muitos não chegam. Na minha juventude mesmo, com 13, 12, 14 anos, eu resolvi. Eu o que, gente? Foi uma decisão minha. Eu nunca fui viciado. Olha aqui para mim, gente. Eu nunca coloquei cigarro na minha boca. Qualquer tipo de drogas. Eu não precisei sofrer para mim buscar quem? A Deus. Muitos esperam vir a dor e o sofrimento. Está dando para você entender? Muitos preferem esperar até aonde eles não aguentam mais. E Deus, Ele permite que o ser humano, ele chegue lá no fundo, para que ele reconheça que somente o Senhor Jesus, Ele tem o poder para mudar a vida dela. Amém, gente? Amém, gente? Deus, Ele deixa. Deus, Ele não fica feliz ou satisfeito de ver a criatura que Ele fez sofrer. De maneira nenhuma. Deus, Ele não fica satisfeito de ver a pessoa sofrer. Mas Deus, Ele sabe que a pessoa só se volta para Ele quando está no fundo do poço. E a Bíblia nos mostra isso. Quando o Senhor Jesus esteve aqui, as pessoas que vinham até Ele eram aquelas que estavam o quê? Perdidas. Que estavam sofrendo. Que já tinham feito de tudo. Mas não encontravam a solução. Não encontravam o caminho. E quando elas vieram até Jesus, é porque elas estavam desesperadas. Elas estavam o que, gente? Desesperadas. Exatamente. Elas estavam no limite da dor e do sofrimento. Então elas vieram porque não tinham mais ninguém que poderiam ajudá-las. Está dando para você entender, gente? E Jesus, Ele disse isso, que Ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos. Porque o ser humano, gente, enquanto está tudo bem, ele não se lembra em buscar a Deus. Mas quando ele está lá embaixo, no fundo do poço, com uma doença que o médico não pode mais curar, com um problema que ele não consegue resolver, quando acontece uma situação que não tem saída, então, aí sim, ele se lembra em buscar a Deus. Está dando para você entender? Mas tudo isso poderia ser evitado. Porque não precisa eu esperar vir sobre a minha vida a dor e o sofrimento. É só eu tomar uma atitude e buscá-lo. E foi para isso, gente, que Deus nos fez. Deus nos fez não para sofrermos, para vivermos uma vida de dor ou de sofrimento. Deus nos fez para sermos felizes, para termos paz, para servi-lo. Amém, gente? E isso acontece quando nós decidimos fazer o quê? Servi-lo. Diga graças a Deus. Deu para você entender, gente? Então, decida isto. Decida isso na sua vida. Decida servi-lo em qualquer situação que você se encontre. Decida servi-lo de toda a tua alma e de todo o teu coração. Que você vai ver, gente, que no futuro, não muito longe, você vai ver como vai ser a sua vida. No futuro não muito longe, você vai ver como vai ser a sua vida. Você vai ver a sua mentalidade, como é que vai ser, a sua visão em relação às coisas de quem? De Deus. Está dando para você entender, gente? Sim ou não? Por favor, curva a sua cabeça.
Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra venha ao encontro de cada pessoa que aqui está. Porque nós já tomamos essa decisão de te servir, meu Pai. E por isso buscamos com toda a nossa força a nossa salvação. Porque nós sabemos que o Senhor está à porta. O Senhor está à porta. E a qualquer momento, o Senhor pode vir buscar a tua igreja. Então, nos prepara. Abre os nossos olhos e nos abençoa, meu Pai. Fala com a gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Amém. Livro de Lucas. Já abriram aí? Capítulo 12. No versículo 54. Diz assim. Vamos ler toda a igreja. Disse também às mulheres. Aliás, eu estou começando a ficar com sono, hein? Disse também às multidões: quando verdes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Olha o que ele disse. Quando vocês veem as nuvens no poente, vocês já sabem que vai vir o quê? Chuva. E logo acontece. E não é isso que acontece? Quando começa a ficar nublado, o que você fala? Opa, vai cair um tempo, olha, vai vir água. Olha o que fala aqui. E quando virdes soprar o vento do sul, dizeis que haverá o quê? Calor. E assim acontece. E assim o que, gente? Em outras palavras, vocês sabem se prevenir, se preparar. Só o que ele diz aqui? Hipócritas. O que, gente? Hipócritas é o quê? Gente falsa, gente. Opa! Pessoas falsas. Pessoas mentirosas. Pessoas que falam, mas não praticam o que falam. Pessoas que na sua frente, é uma coisa, mas por trás é outra. Aqui, Jesus estava falando para aquela multidão. Olha para mim, gente. No meio daquela multidão estavam os religiosos da época, os fariseus, os escribas, aqueles que ensinavam para quem? Para o povo. E ele deu exemplo. Peraí, vocês sabem na hora que vai chover, e vocês sabem também quando vai fazer calor. Mas olha o que ele disse: hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. Jesus estava falando de quê? Do momento que ele vai vir buscar a sua igreja. Olha aqui para mim, gente. O ser humano, ele sabe resolver e discernir um montão de coisas. É uma verdade. É uma verdade. Mas em relação a Deus, aqueles que se acham os inteligentes e intelectuais, minha amiga, eles não sabem de nada. Porque se soubessem, eles se preparavam para a vinda de quem? De Cristo. Olha aqui para mim. Presta atenção. E ele foi bem claro: hipócritas, mentirosos. É o que, gente? Mentirosos. E ele fala mais aqui. Olha só. E por que não julgais também por vós mesmos o que é o que? Justo. Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares deste adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste aonde? Ao juiz. O juiz te entregue ao marinheiro, e o marinheiro te recolhe aonde? À prisão.
Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Está vendo? Olha aqui para mim. Olha para cá. Você sabia que enquanto a pessoa ela não conhece a Deus de verdade, ela vive assim. Ela vive presa. Ela é uma pessoa escravizada. Olha para cá para você entender. Quando a pessoa ela conhece a Deus e ela se arrepende dos seus erros e pecados, os seus pecados são o quê? Perdoados. A dívida, olha para mim. Quando a pessoa está em pecado, ela tem uma dívida com quem? Com o diabo. Uma dívida com quem, gente? Com quem, pessoal? Exatamente. Se ela tem uma dívida com o diabo, olha para mim. Então ela está nas mãos de quem? Do diabo. Olha para cá para você entender. Então ela vive presa, escravizada a quem? Ao diabo. E se naquela situação que ela vive, em pecado, se ela morrer, ela vai para onde? Não tem jeito. Não tem perdão. Ela vai para o inferno. Olha para cá. Só que o Senhor Jesus na cruz, Ele morreu para pagar essa dívida. Ele morreu para quê, gente? Para pagar essa dívida. Que dívida? A nossa. Não só a nossa. Então, quando a pessoa ela se arrepende, o sacrifício do Senhor Jesus entra em ação. A dívida que a pessoa tinha com o diabo é o quê? É paga. Jesus na cruz, Ele já pagou a nossa dívida. É só a pessoa se arrepender. Quando isso acontece, ela não mais é escrava do diabo. Está dando para você entender? E ela passa a ter direito à sua salvação. Ela se arrepende. E o que foi que Jesus disse? Para a pessoa ser salva, crer e for batido, e ela é o quê? Acabou-se. A pessoa se arrependeu, ela se batizou nas águas, então ela é salva. Deu para você entender? Abre a sua Bíblia um pouquinho mais para frente. Livro de Lucas. Lucas, capítulo 17. É só um pouquinho mais para frente. Capítulo 17. No versículo 20. 17 e 20. É no mesmo livro que vocês estavam, gente. É só ir mais para frente. Capítulo 17. No versículo 20. Vamos lá. Pronto? Diz assim: interrogado pelos fariseus. Interrogado por quem, gente? Pelos fariseus. Gente, você sabe quem impede das pessoas conhecerem a Deus de verdade? Exatamente os fariseus. Os fariseus são aqueles que conhecem a verdade, mas não pregam a verdade. Quem impede das pessoas se converter de verdade e serem salvas são exatamente os fariseus. Tem um montão de fariseus, gente, no nosso meio. Quando eu digo nosso meio, quando eu digo no nosso meio, são dentro das igrejas. Está dando para você entender? Que impede das pessoas se converterem. Nem ela se converte e nem ela deixa os outros se converterem. Olha o que fala aqui, vamos ler. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Olha aqui para mim. O reino de Deus não vem com visível o quê? A Bíblia é bem clara. Com visível aparência. Então isso quer dizer o quê? Só vai perceber a vinda de Cristo. Só vai perceber a volta dele
aqueles que estiverem totalmente em comunhão com quem? Com Deus. Tem gente que está dormindo o sono da morte. As coisas estão acontecendo diante dos olhos dela e ela não consegue o quê? Enxergar. Está dando para você entender por quê? Porque a Bíblia diz que nos finais dos tempos aconteceria a apostasia dos últimos tempos, que é o esfriamento espiritual da igreja. Tem um montão de gente fria, tem um montão de gente apagada, tem um montão de gente, de pessoas que não têm forças mais para buscar a quem? A Deus. E isso não quer dizer que elas não estão vindo na igreja, porque dentro das igrejas tem um montão de gente. Tem um montão de gente, mas um montão de gente fria, apagada, sem temor. Só estão ali, muitas das vezes, sabe por quê, gente? Somente para manter a aparência. Ou muitas das vezes, porque está com medo do diabo. Porque disseram para ela, olha, se você sair da igreja, o diabo vai acabar com a tua vida. Então ela está vindo, pensando que a igreja onde ela frequenta pode protegê-la de quem? Do diabo. Ou só dela estar ali vai garantir a sua salvação. E nós não sabemos, olha para mim, gente, nós sabemos quando vai ser que Jesus vai vir buscar a sua igreja? Nós sabemos, gente. Não, olha para mim. Nós sabemos. Jesus disse qual era o dia. Jesus falou qual era o ano. Não, mas Ele, olha para mim. Ele nos dá sinais. Ele nos mostra na Bíblia quando isto estiver perto para acontecer. Você quer ver exemplo? Olha para mim. Você já leu a parábola das 10 virgens? Quando foi que o noivo é quem, gente? O Senhor Jesus. Quando foi que o noivo ele veio? A Bíblia diz que por volta da 4ª vigília da noite, as virgens adormeceram. Fizeram o que, gente? É exatamente o que está acontecendo. As pessoas estão dormindo. Mas não é dormindo o sono carnal, não, gente. Que a gente dorme toda noite. Mas dormindo o sono espiritual. Está dando para você entender? A pessoa, ela está espiritualmente falando dormindo. Ela está preocupada com um montão de coisas. Mas a salvação dela está passando na frente dela e ela não está percebendo. Então, por volta da 4ª vigília da noite, olha para mim, o noivo veio. Quantas virgens eram? 10. 5 eram prudentes, quer dizer, estavam vigiando, estavam fortalecidas. As 5 verdadeiramente eram convertidas. E quando o noivo chegou, elas estavam preparadas. As outras é como muita gente que está na igreja. Ela é relaxada com a sua vida espiritual. Tem gente que só lê a Bíblia quando está onde? Quando está onde, gente? Está certo, pessoal? Não olha para mim. Está certo, gente? Tem gente que às vezes só ora quando está onde? Na igreja. Está certo, gente? A nossa luta, a nossa maior luta não é aqui na igreja. A nossa maior luta é lá no teu trabalho. É lá na sua casa. A nossa maior luta é dessas portas para onde? Para trás. Aqui dentro é fácil você se sentir bem. Aqui dentro é fácil você ter paz, você ter forças. É uma verdade. Mas isso aqui, se você não estiver com a sua vida espiritual fortalecida, se você não estiver edificado na rocha, que a Bíblia diz que é o Senhor Jesus, como que você vai vencer na sua casa? Como que você vai vencer no seu trabalho? Como que você vai vencer esse mundo? Se a Bíblia diz que o mundo já é de quem? Do maligno. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo está aí.
Que é quem, gente? O diabo. E se a gente não estiver 100% da nossa vida nas mãos dele e fazendo a sua vontade, como que a gente pode vencer e garantir a nossa salvação? Se a nossa luta é essa, está dando para você entender? Fala mais aqui, vamos ler. A seguir, dirigiram-se aos discípulos, quer dizer, fizeram essa pergunta para ele, quando foi? Sim ou não? Ele se dirigiu a quem? Aos discípulos. Olha o que ele disse. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do e não o verás. E vos dirão, ei-lo aqui, está lá. Não vades, nem o sigais. Olha aqui para mim. Olha o que Jesus disse, hein? Vão dizer, olha, ei-lo ali, está aqui, não vá, e nem sigais. Olha o que fala. E vos dirão, aliás, versículo 24, porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no dia o Filho do Homem. Quem já viu um relâmpago? Você já viu? Não é rápido? Sim ou não? Não é rápido? Assim vai ser como Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja. Olha aqui para mim, para você entender. Ele vai vir arrebatar a sua igreja. Arrebatar é o que, gente? É levar, ser tirado com força. Minha amiga, vai ser tão rápido que a Bíblia diz que vai ser como abrir e piscar de olhos. Pastor, como isso vai acontecer? A Bíblia diz que primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Olha para mim. Depois, nós que estamos vivos seremos arrebatados e nos ares iremos se encontrar com Ele. Agora, a Bíblia diz que iremos se encontrar com Ele aonde? Nas nuvens. Aonde, gente? Agora, aqui que está o detalhe. Uma certa passagem, Jesus falou assim, olha, que estas coisas não sucedam no sábado e nem no inverno. E nem o que, gente? A Bíblia diz que nós iremos se encontrar com Ele aonde? Aonde, gente? Nas nuvens. Então isso quer dizer o quê? Que provavelmente vai estar o quê, gente? Nublado. Vai estar o quê, gente? Nublado. E o que foi que ele disse? Que não suceda nem no sábado e nem no inverno. Por que ele disse sábado? Porque sábado, gente, é o dia que muita gente sai para curtir o quê? A vida, para viver sua própria vida. Está totalmente despreocupado. Por que ele disse no inverno? Posso falar, gente? Quando está frio, as pessoas ficam indispostas. Até mesmo para buscar quem? Para buscar quem, gente? Então isso, o frio, o inverno, representa o quê? Indisposição, moleza. Representa a pessoa fria espiritualmente falando. Fala mais aqui. Vamos ler. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Olha aqui para mim. Seja rejeitado aonde? Por esta geração. Ouça o que eu vou falar para você. A geração que nós vivemos está horrível, está ou não está? Você sabia? Jesus, ele não passa, ele vai vir buscar a sua igreja nesta geração. Isso que eu estou te falando, gente. Esta geração não passa. Porque se demorar mais, até mesmo os escolhidos
serão enganados. Você sabia disso? Porque a cada dia as coisas vão ficando o quê? Pior. E eu vou ler isso para você. Eu estava pensando, olha para mim, gente. Você sabia que o Apocalipse simplesmente ele está repetindo tudo o que aconteceu antes? Você quer ver? Vamos ler. Olha o que fala mais aqui. Versículo 26. Toda a igreja, vamos ler junto. Assim como foi nos dias de quem? De Noé. Deixa eu descer aqui, ficar mais perto de você. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Vamos lá. Comiam. Como era a época de Noé? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu o quê? A todos. Olha aqui para mim, gente. Ninguém percebeu. Posso falar uma coisa para vocês, gente? Jesus vai buscar a sua igreja e poucas pessoas irão perceber. Até mesmo aqueles que se dizem ser de Deus. E tem um detalhe, olha para mim. Na época de Noé, quantos entraram na arca? Noé e mais 8 pessoas. Não foi isso? Noé e mais quantas? 8 pessoas. Olha aqui para mim. Quantas pessoas existiam na terra naquela época? Milhares. Quanta gente? Milhares. Como viviam as pessoas? Comiam, bebiam, davam-se em casamento. A Bíblia diz, olha aqui para mim, gente, essa época era uma imoralidade só. Tanto é que Deus olhou e disse: eu me arrependo de ter feito o homem. Então, imagina como estava a situação. Eram vícios, prostituição, adultério, assassínio. Tudo que você imagina de ruim estava acontecendo naquela época. No meio daquela geração perversa, Deus preservou Noé, que era um pregador de quem? Da justiça. Deus preservou ele, mas a sua família. Agora vamos continuar aqui. Olha o que ele diz. Vamos continuar. O mesmo aconteceu nos dias de quem? De Ló. Tá lendo aí comigo? Você está lendo? O mesmo, quer dizer, o mesmo que aconteceu com Noé, aconteceu também na época de quem? De Ló. Então olha para mim. Por 2 vezes, Deus ele quase destruía a humanidade. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. O que eles faziam? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu, fogo e o quê? E destruiu a todos. Agora olha para mim. O que a Bíblia diz que tem no inferno? Fogo e enxofre. Então, gente, o inferno veio sobre aquela cidade. Aqui, ó. Agora, olha o detalhe. Quantos moravam naquela cidade? Milhares de pessoas. Quantas foram salvas? Ló. Quem saiu da cidade? Ló, a sua mulher e suas 4 pessoas. Quanta gente? Quanta gente? Agora olha para mim. Por isso que a Bíblia diz que quando Noé entrou na arca, ninguém percebeu. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, gente, vão ser, no meio dessa multidão que existe hoje, vai ser um número tão pequeno
que as pessoas não vão nem notar, não vão nem o quê? Não. Perceber. Agora olha para mim, gente. Quantas pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas? Tem muita gente, tem ou não tem? Tem. Tudo bem. Agora, as pessoas que se dizem ser evangélicas de Deus, olha a multidão que tem lá fora, que não é evangélica. Então, os evangélicos, no meio dessa multidão, se tornam um número pequeno. Agora, olha para mim. No meio de tanta gente, poucas serão arrebatadas. Muita gente que estão dentro das igrejas irão que ficar. Agora, olha para mim. Pastor, como que eu devo me preparar? Na época de Jó, só para você ter uma ideia, quem dominava aquela cidade, eu estava pregando isso aqui quarta-feira, foi ou não foi? Eu estou falando novamente porque é importantíssimo, gente, porque é isso que está acontecendo. Quem dominava aquela cidade eram os homossexuais. O que está acontecendo nos dias de hoje? Olha aqui para mim. Os homossexuais estão começando a dominar política, um montão de artistas, apresentadores. Quando os anjos foram tirar Ló lá de Sodoma e Gomorra, os moradores da cidade, os homens, ficaram sabendo que na casa dele tinha 2 homens. Tinha o que, gente? Sabe o que eles fizeram? Cercaram toda a casa de Ló. Cercaram a casa dele. Bateram na porta e disseram assim: olha, manda vir para fora os homens que estão na sua casa, porque nós vamos acusar deles. Quem mandava lá, gente? Os homossexuais. Sabe o que Ló disse? Não, eu tenho 2 filhas. Olha o que ele disse: eu tenho o que, gente? 2 filhas. Não toque nesses homens, eu vou dar minha filha para vocês. Sabe o que os homens disseram? Nós não queremos a sua filha. Nós queremos os 2. O homossexualismo ali predominava acima de qualquer pecado da época. Não é isso que está acontecendo aqui agora? É homem beijando homem. Aonde você vai agora, estão de mãos dadas. Estou mentindo, gente? Há 10 anos atrás, sempre teve isso, mas era tudo escondido. É uma verdade. Isso mostra que o mesmo que aconteceu com Sodoma e Gomorra é o que está acontecendo agora. E quando isso aconteceu, o fogo veio com enxofre e acabou com tudo. Minha amiga, olha o sinal. A Bíblia nos mostra, nos dá a direção. Nos dá o que, gente? Direção. Uma direção. E ouça o que eu vou falar para vocês. Provavelmente 100% de ser o anticristo, de ser um homossexual. Escuta o que eu estou te falando. O falso profeta vai ser o líder religioso. Por quê? A palavra já diz, é falso o que, gente? Quer dizer, é um falso pregador. Leva as pessoas aonde? A mentira. E o anticristo, e tem um detalhe, por isso tem um montão de pessoas dormindo. Qual é o maior problema da humanidade? O que as pessoas mais lutam? Qual o maior problema do mundo?
é o problema financeiro. Olha para cá que eu falo para você, gente. E não esqueça, o anticristo, quando ele se manifestar, ele vai resolver todos os problemas financeiros. Por isso, todo mundo, e um montão de pessoas que é evangélicas, hein, vão adorá-lo. Vão o que, gente? Adorar. A Bíblia diz que ele vai se manifestar com todo o poder e todo o engano. E ele vai se manifestar com toda a eficácia de Satanás. Olha aqui para mim.